somebody who makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? And this is where I grew up. I think the president who fixed it up. I never knew we ever went out. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time had better things to do. Criminal record says I'm broken twice. I must have done it half a dozen. Guaíba é uma cidade que passou e passa por severas mudanças ao longo de sua história, como a implantação de fábricas, expansão do território, urbanização, entre outras mudanças. Bom, Guaíba eu vejo atualmente como uma cidade de bastante oportunidades de trabalho, de oportunidade de implantação e abertura de novos negócios, tudo em função do que a gente está vendo, o que está acontecendo, por exemplo, essa ampliação da CMPC, a duplicação do projeto, que é uma obra, a maior obra hoje atualmente sendo executada no Rio Grande do Sul em termos de investimento. E fora outras empresas que estão se instalando aqui em Guaíba, né, vindo aos pouquinhos aí ativando aquele projeto inicial de um distrito industrial de Guaíba, de um polo industrial. Agora aos poucos está começando, né, e finalmente isso gera oportunidades. Quer dizer, então Guaíba hoje a gente pode perceber que já mudou bastante, basta que a gente circule pelo centro para ver a quantidade de automóveis circulando na cidade, a quantidade de pessoas diferentes, né, que para cá se deslocaram em função de oportunidades de trabalho. E é lógico, esse é progresso. E o progresso ele sempre tem dois lados. O progresso propriamente dito, que é a evolução, que são novos negócios, que é a atividade econômica, mas ele também é uma quantidade de pessoas que vêm para a cidade e que precisam ter onde morar, que precisam ter escola para os filhos, que precisam ter atendimento de saúde, enfim, um comércio preparado para atendê-los e tudo mais. E às vezes a cidade não se prepara na mesma velocidade para atender essas pessoas que para cá vêm morar na nossa cidade, com estrutura para atendê-los na forma que é preciso. Então isso no primeiro momento às vezes gera alguns transtornos, mas na medida em que os governantes municipais aí conseguirem buscar solução para esses problemas, aí eles rapidamente vão ser solucionados. Então, aqui é o espaço que a gente destinou para o matadouro, como falei para vocês antes, para os matadouros, para contar um pouco da história da economia de Guaíba, contando, e a gente privilegiou, um pouco a história dos matadouros, levando em conta que Porto Alegre que Guaíba fazia parte de Porto Alegre, e evidenciando a localização geográfica aqui de Guaíba, se percebeu a importância de construir um matadouro municipal, ainda do município de Porto Alegre, na margem de Cabo Rio. Ali, se você depois quiser filmar, tem as imagens do matadouro municipal ainda. E ele existiu até no início do século XX, quando ele fechou, em função do final da mão de obra escrava, que encarecia muito o processo, então o matadouro foi fechado, e alguns anos depois, no início do século XX, foi construído então o matadouro São Geraldo pelos irmãos Link. O matadouro São Geraldo ficou aberto também até a década de 50, foi fechado em 1972. Eles abatiam cerca de 800 cabeças de gado por dia, chegaram a ser abatidas aqui. E ele também depois foi açougue e várias partes do gado eram tratadas no matadouro São Geraldo. Então até esse período, assim, até a primeira metade do século XX, os matadouros tiveram uma importância bastante destacada na economia de Guaíba. Quando eles fecharam, em virtude de questões sanitárias, o rigor das questões sanitárias,
Outras atividades econômicas foram desenvolvidas em Guaíba, a questão das fábricas de papel, que também aqui é muito forte, enfim. Tenho recebido estudantes de História das faculdades de Porto Alegre, de pós-graduação e também os primeiros anos de colégio. E as informações que a gente pode dar é no momento, a própria casa. A própria casa é a história, né? É onde se realizou uma parte da história do Rio Grande do Sul. E isso, então, eu acho muito importante conservar. A família toda acha importante conservar para as futuras gerações. As minhas lembranças de Guaíba, elas são da época dos anos de 1960, 64, 65, né? Em que eu tinha 9, 10 anos e claro, a cidade era uma cidade completamente diferente, né? Era uma cidade, aliás, o mundo era muito diferente naquela época, mas Guaíba, né? Era uma cidade pequena, uma cidade que hoje tem cerca de 100 mil habitantes, agora um pouco mais com essa quantidade de pessoas que para cá se vieram, mas naquela época era uma cidade que tinha, sei lá, 25 mil habitantes no máximo, né? Era uma cidade cujo território era muito maior. Todo esse território de Eldorado do Sul, Sertão Santana, Mariana Pimentel, todos eram distritos de Guaíba naquela época, mas a cidade em si, que era o nosso universo ali quando criança, era a nossa rua, né? As ruas em que nós morávamos, né? As ruas, Guaíba tinha ruas calçadas, que era a Rua São José, a Rua 7 de Setembro, a Rua Cônego Scherer, e a 20 de setembro eu lembro ainda, quando eu era criança, que era uma rua não calçada. Naquela época, aliás, se chamava Rua das Flores, né? A Rua José Montauri, que é da Escola Gomes Jardim, que era o corredor onde vinha na época que as barcas antigas funcionavam em Guaíba, aquela rua é onde vinha o gado todo criado nas fazendas, que eram transferidos para os matadouros ali, passavam por aquela rua. E era uma rua também que não era calçada, e aquela rua ficou conhecida como a Rua do Gado, né? E na época eu morava na Rua Marcos de Andrade, que era uma rua que também não era calçada, né? A gente ficava muito feliz quando a máquina da prefeitura passava a patrola e deixava a rua bem parelhinha, para a gente poder jogar futebol, jogar taco, jogar bolinha de gude, né? E eu sempre digo pro pessoal aqui em casa que naquela época a gente só tinha medo de duas coisas, né? Que era de cachorro louco e de boi brabo que fugia da tropa que vinha para o matador. Aí a gurizada toda se sumia. No mais, a vida se desenvolvia no meio da rua, né? Depois da escola, evidente, porque a gente tinha escola ou de manhã ou de tarde, normalmente de manhã, e tinha a tarde livre, né? Para poder brincar. E tinha o tema de casa, naquela época, fazia o tema, estava liberado para brincar. E aí a rua era uma rua tranquila, a vida era mais tranquila. Bem, mas Guaíba naquela época era uma cidade então muito menor do que é hoje, né? Uma outra configuração, né? Os prédios eram casas, na verdade, pouquíssimos prédios aí, maiores do que um andar. As pessoas normalmente se conheciam, porque todo mundo que morava pelo centro se conhecia. A gente conhecia o pessoal do Ermo, o pessoal do Parque 35, pouquíssimas pessoas moravam lá, não existia, né? E Guaíba era o centro, o Ermo, até Alvorada, né? E olhe lá, né? Então era uma outra época. Vivia-se em função da Celupa, que era a fábrica, a Sur, né? Que hoje é a Thyssen. E eu ainda acompanhei quando se descarregaram aqui onde hoje é o catamarã, os barcos que vieram aqui atracar para descarregar as peças da antiga para Borregar. Eu era criança, então o nosso divertimento era ver aquelas peças enormes lá, que eram descarregadas dos navios ali, e carregados em caminhões enormes lá, as jamantas na época,
que iam levar as componentes da fábrica lá para montar na época Borregar. Mas o namoro era É diferente. à distância. Só pegar a mão. Nem o quê? Mas tá doido, meu filho? Nem a mão. Imagina! Nem isso. Só pegava a mão quando a gente ia dançar. Não. E eu sei que tinha o bar do cinema. Então ali no bar do cinema saía. Já terminava o cinema. Onde foi demolido? Foi demolido. Aquele E o cinema que o Paulinho demoliu, o Aquela safadinho. estacionamento. É tudo ali. Não, onde é o prédio dele, ali era o cinema. Então ali a gente saía, tinha a porta que entrava dentro do bar, então ali saía, ali tinha uma mesa de snooker e um balcão de sorvete, que era sorvete caseiro. E na frente era o bar. Então ali arredava as cadeiras, a gente fazia um chorinho. Chorinho. O que era chorinho? Reunião das 7. Agora. E era aqui uma banda tocando, alguém tocando? Não, às vezes tinha um conjunto do seu Onga, tinha um conjunto de uma turminha, ou então era rádio. E que música tocava? Umas músicas que era artista. Ah, era o Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo, Dalva de Oliveira. Não conheço nada. Não, lógico que não. Mas esse é legal mesmo. Tinha um outro, Orlando Silva, Orlando Silva então era o que tocava. Teu avô. Não tem nada de estilo hoje parecido com isso, nada, nenhuma música que você escutou, lembra que eu não tinha um estilo. O estilo das músicas antigas? Nada. Algum cantor, tu diz? É, o cantor, você vai quando tu vê na mídia hoje em dia, ou até qualquer coisa. Olha, tinha um cantor, todo mundo chamava de Brega. Era aquele. Ele morreu agora há pouco tempo. O Vando? Reginaldo Rossi. Era aquele Reginaldo estilo? Rossi. Era, mais ou menos aquele estilo. Um bolero chorado, tá? É um bolero chorado, uma música como tipo uma dor de cotovelo. Uma música que a gente dançava muito era Chão de Estrelas, com Orlando Silva.